Olá pessoal, então esse é o segundo vídeo da série sobre fundamentos de sistemas operacionais e vamos dar uma olhadinha nos tipos de sistemas operacionais. Sim, não existe apenas um único tipo de sistema operacional, existem vários tipos de sistemas operacionais. Hoje em dia eles estão mais parecidos, mas houve uma evolução no conceito de sistema operacional desde a década de 50 para cá. Tá? O primeiro tipo de sistema operacional foi o sistema operacional em lote. Tá? Lote em inglês também pode ser traduzido para batch. Então são os sistemas em batch. Geralmente eles gerenciavam esses sistemas operacionais, os chamados mainframes, que são computadores de grande porte, né? Tem uma CPU discreta. A CPU não reside num único chip. A CPU está distribuída numa placa, em várias placas, e com isso eles recebem o nome de mainframe. A CPU, por exemplo, ela pode ser do tamanho de um pequeno armário, de um pequeno móvel da sua casa. Em vez de ser um único chip que cabe na sua mão, ela passa a ter o tamanho de um móvel. E aí ela vai exigir necessidades de eletricidade constante, né? A questão da refrigeração também que tem que ser importante, senão ela pode queimar por conta do calor que ela dissipa. Então os mainframes em geral exigem uma instalação dedicada. Quando eu entrei no curso de computação, havia um mainframe na Universidade Federal da Paraíba. Aliás, a Universidade Federal da Paraíba foi a primeira universidade federal do país a ter 2 mainframes. Porque com a criação do curso de Ciência da Computação em João Pessoa, a UFPB, que naquela época era uma universidade só, não existia a UFCG, né? A UFCG era um campus da UFPB, campus 2 da UFPB. Já tinha o curso de computação, antes tinha o curso de processamento de dados, depois passou a ter o curso de ciência da computação, antes de João Pessoa. E aí, bom, vamos comprar um mainframe, né? Temos um curso de computação, a universidade também precisa informatizar. E aí, para onde é que vai o mainframe? Vai para João Pessoa, para Campina Grande. E aí conta a lenda, o professor Raimundo, que queriam inclusive colocar o mainframe na cidade do Cajá, nem em João Pessoa nem em Campina Grande, construir um CPD no Cajá para que o mainframe que viesse para a Universidade Federal da Paraíba pudesse ser instalado no meio do caminho, nem lá nem cá, né? Então, depois de muita discussão, decidiram não, então vamos alugar a IBM 2 mainframes, um que ficará em João Pessoa e outro que ficará em Campina Grande, e assim foi. E eu cheguei a trabalhar com esse mainframe. Era um mainframe cujo processador chamava IBM 4381. Primeiro era o 4341, depois eles fizeram um upgrade e colocaram a CPU nova 4381. E a gente trabalhava nesse mainframe lá no curso. Parte dos projetos e disciplinas de programação do curso a gente tinha que fazer no mainframe, né? Nessa época, acreditem se quiser, mas a microinformática era considerada uma brincadeira, um passatempo, algo que não vai durar muito tempo. O programador que é programador, ele tem que escrever código para mainframe, né? Os temas que geravam mais dinheiro, que demandavam mais capacidade e mais profissionais de TI, eram justamente aqueles que rodavam em mainframes, né? Sistemas de banco, sistemas de grandes empresas. Então os professores exigiam que a gente desenvolvesse os softwares usando o mainframe da universidade. Embora tivessem laboratórios de microcomputadores já nessa época. E aí nós estamos falando aí final dos anos 80, 88 até 92, que foi quando eu fiz a minha graduação. Na verdade, final de 91 teve uma greve, mas aí a colação de grau ficou para 92. Então nesses mainframes, os programas aplicativos eram chamados de jobs. E existe até hoje em dia comandos, né, que usam esse termo job para referenciar as tarefas que o processador deveria executar. E por que o sistema se chama sistema em lote? Porque é o seguinte, ele só executava um programa por vez. A máquina e o sistema operacional só podiam executar um programa por vez. Nada de multitarefa, nada de você ter o programa do professor do departamento de física
executando ao mesmo tempo que um software de simulação do professor do departamento de matemática e também executando ao mesmo tempo que aquela lista de exercícios que um aluno de ciência da computação estava fazendo para uma disciplina de estrutura de dados. Então isso não existia. Esses três programas, na verdade, eles eram entregues na forma de cartões perfurados. Eu até tenho um cartão perfurado por aqui em algum canto. Depois eu posso mostrar para vocês. E só um momento, eu acho que ele está por aqui. Então, pessoal, os sistemas em lote carregavam, né, os programas numa pilha. Cada programa, cada linha do programa era escrito num cartão como esse daqui, ó. Você recebia lá na universidade. Okay? Completamente ininteligível, né? Veja aí o IBM aqui, ó, no final. Então esses cartões você recebia, você solicitava à universidade, você tinha uma quota máxima de, né? Com eles você escrevia os seus programas. Então cada linha do programa, igual a zero, é um cartão perfurado. Você escrevia igual a zero, uma máquina chamada perfuratriz, colocava a pilha de cartões na máquina. À medida que você digitava uma linha, sei lá, que mostrava a linha igual a zero. Estava lá um S de Enter, a máquina puxava um cartão desse e furava ela, de modo que esse padrão de ficasse igual a 5. E assim você escreveu o seu programa, né? Ele escrevendo linha a linha, a atriz puxava o próximo cartão perfurado, furava e ia colocando de lado, isso formando um lote. Seu microfone. Isso formava um lote. Então é por isso que os sistemas operacionais eram chamados de sistemas batch ou em lote. Porque à medida que o operador da máquina, o mainframe tinha um ou mais operadores, né, que ficavam lá recebendo dos usuários os lotes, né, as pilhas de cartões perfurados. E por algum critério lá, ou a ordem de chegada ou a importância, um professor poderia ter uma prioridade maior que um aluno, o operador ia colocando o lote de cartões na leitora de cartões e lia o programa e colocava na RAM. Então o programa ele era inserido na RAM dessa forma, tá? Você entregava sua pilha de cartões, aquela pilha junto com a pilha de outras pessoas era colocada numa pilha enorme e aí essa máquina lia cada pilha de cada programa e transferia os programas para a memória, tá? No caso só podia ser um por vez. Então ele transferia o programa do professor da física. Estava lá o lote de cartões do programa do professor da física, no simulador, e essa pilha era lida e aí executava no sistema, o sistema operacional executava aquele programa. Depois que terminava, a próxima pilha de cartões era lida, certo? Pela leitora de cartões. Ele transformava o cartão em bytes, né? em dados binários, e ia para a memória do computador, certo? Você tem a opção depois, no final do programa, de salvar o programa que estava na memória em fita, para que você não precisasse entregar novamente sua pilha de cartões para executar aquele programa. Então você ficava com aquele programa gravado em fita. Depois que você via que o programa estava certo, estava correto, estava sem bugs, estava gerando os resultados esperados, você guardava uma versão daquele programa em uma unidade de fita, tá? Então você comprava uma unidade de fita, você levava lá na sala de controles do mainframe e aquela unidade de fita recebia uma etiqueta com o seu nome, né? Uma data, sei lá, uma informação de identificação, e você podia gravar os seus programas naquela unidade de fita. Uma fita cabia vários programas. Então era assim que se armazenavam os programas para que você pudesse executar de novo, né? Se você quisesse executar aquele programa de novo, você não precisava levar mais a pilha de cartões. Você simplesmente pedia para o operador atachar, era o nome certo, a unidade de fita, a unidade leitora de fita que ficava no centro da sala do mainframe, certo? Lá no CPD, né? Na sala de processamento de dados. Então a unidade de fita lia o seu programa, jogava para a memória e isso executava muito mais rápido do que lendo de uma pilha de cartões perfurados. Lembrando que, como se trata de uma operação mecânica, tanto na hora que você perfurava os seus cartões,
quanto na hora que a máquina leitora lia os cartões, né? Se o cartão tivesse com a orelha, tivesse muito empenado, etc., a máquina poderia engalhar, o cartão podia engalhar na máquina e travar todo o processo, né? Tanto na hora da digitação, quando você estava perfurando cartões, escrevendo seu programa, quanto na hora de processar. Então a operação era realmente mecânica. Por isso a importância de, depois que você fez várias tentativas de melhorar o seu código e chegou numa versão que ele produz o resultado correto, tá? Você gravasse aquele programa em uma unidade de fita, certo? Então ficava armazenado lá. Então aquela fita lá é como se fosse seu backup. Então você lia a partir da unidade de fita, certo? Então esses sistemas operacionais eles eram chamados de monotarefa. Por quê? Porque só executavam um programa por vez. O sistema operacional existia, então a memória era ocupada por dois programas, basicamente. O sistema operacional e o programa que ele estava executando no momento, gerenciando no momento. Então, praticamente, quando o seu programa estava lá, ele tinha domínio completo de todos os periféricos, né? A menos que, obviamente, o seu usuário registrado no sistema operacional não permitisse, por exemplo, que você usasse a unidade de fita. Então, você não podia usar a unidade de fita, né? Digamos que um aluno não pudesse usar a unidade de fita. Ou então, o seu programa poderia gerar um arquivo na unidade de disco do mainframe para realizar cálculos, etc., intermediários, antes de pegar esses cálculos, por exemplo, e imprimi-los na impressora. Ou gerar uma unidade de fita somente com dados, né? Você podia ter unidades de fita com programas, você podia ter unidades de fita somente com dados, resultados de processamento dos seus programas. Podia ter as duas coisas. Depois dos sistemas monotarefa, surgiu o conceito de multiprogramação. Tá? O conceito de multiprogramação é extremamente importante. E para você ter multiprogramação, você precisa que o hardware e o sistema operacional ofereçam o conceito de time sharing. O conceito de time sharing ele existiu porque percebeu-se que a máquina ela passava a maior parte do tempo, como é que se fala, a maior parte do tempo parada, tá? Ociosa, era o termo que eu estava procurando. Então, ela passava a maior parte do tempo esperando que os cartões fossem lidos, que o programa gravasse uma informação no disco. Esse tempo que esse programa está gravando a informação no disco ou na unidade de fita, outro programa poderia estar executando. A máquina é cara. Então o tempo de CPU é muito caro. E era subutilizado. Pagava-se milhões de dólares, né? Milhares ou milhões de dólares. Milhões se você quisesse comprar, milhares se você quisesse alugar, né? A IBM naquela época só alugava mainframe, ela não vendia, se não me engano. E você tinha uma CPU com capacidade ociosa, tá? Existe uma série que eu estou tentando lembrar o nome agora, que é muito boa e que fala exatamente sobre esse momento em que foi inventada a multiprogramação. Esqueci o nome da série, eu vou lembrar. É um nomezinho bem curto, que o acrônimo dele é um comando de mainframe, tá? Então, os sistemas de time sharing significam o quê? O sistema de time sharing é tempo compartilhado. Então, a CPU ela vai dedicar um pouquinho do tempo dela para cada um dos programas residindo em memória, tá? Cada job. Então, uma vez que o programa foi lido na memória, ele virava um job, né? Hoje a gente chama de tarefa, né? Mas ele virava um job e aí a CPU ela era dedicada um pouquinho de tempo a cada um. A CPU ficava se revezando na execução de cada um desses programas. Ela executava o ciclo de von Neumann para o programa A, depois de um certo tempo, esse tempo era determinado pelo sistema operacional, por isso que o nome time sharing. Então, depois de tantos milissegundos, acabou aquela fatia de tempo pequena, em milissegundos, vamos supor, né? Você tem direito a 100 milissegundos. Então, rodou 100 milissegundos esse programa, você tirava a CPU desse programa e alocava para o próximo. O sistema operacional fazia isso. Agora é o programa B que vai executar o ciclo de von Neumann na CPU. Então você tem 100 milissegundos para o programa B, certo? Depois o programa C. E aí tinha mais um detalhe, o sistema ele é inteligente a ponto de, por exemplo, se o programa B, nesses 100 milissegundos que ele tem direito, se já nos primeiros 10 milissegundos ele foi solicitar uma operação que demorava muito tempo, como uma leitura ou uma escrita na unidade de fita, a CPU ela é retirada desse programa porque ela sabia que o restante dos 90 milissegundos não eram suficientes para esperar a leitura dos dados, né? E que iam demorar 1 ou 2 segundos, vamos supor.
Então, quando o programa pedia uma operação de entrada e saída, ele automaticamente perdia a CPU e a CPU era alocada a outro programa. Com isso, a CPU ganhava muito mais produtividade e diminuía a sua ociosidade. Ainda assim, hoje em dia, mesmo com os sistemas de time sharing e todo o paralelismo que existe com as máquinas multicore, né, a maior parte do tempo da CPU é parado esperando que alguma coisa aconteça, que algum dado venha para a CPU ou que alguém receba algum dado que a CPU enviou. Já que a velocidade interna do processador é muitas vezes mais rápida do que a velocidade de transmissão nos barramentos, com a velocidade de uma memória, fazer um ciclo de memória, né? Acessar para leitura escrita uma palavra de memória, ou para um HD escrever ou ler na sua superfície, certo? Então, com a multiprogramação foi possível ter o conceito de multitarefa e o conceito de multiusuário. O conceito de multiusuário permitia que vários programadores usassem a CPU ao mesmo tempo. Então, o IBM lá da universidade, o 4381, ele já era uma máquina de time sharing. Ele já era uma máquina que permitia multiprogramação. Então, como é que funcionava isso? Você tinha a máquina instalada no CPD da universidade, Centro de Processamento de Dados da universidade, hoje é chamado, acho que, núcleo NTI, Núcleo de Tecnologia da Informação, mas antigamente era CPD, Centro de Processamento de Dados. E a partir dessa máquina existiam vários hardwares que faziam uma espécie de papel de rede local da UFPB. Tá? A IBM chamava essa máquina de concentrador de canais. Essa máquina, o que acontecia? Ela espalhava cabos por toda a universidade e na ponta desses cabos você instalava terminais. Um dos terminais mais famosos foi o 37, deixa eu ver aqui, vamos pesquisar na internet. Eu utilizei bastante esse terminal. $32,70. Eu acho que é esse daqui. Esse aqui, ó. Usei muito isso. Vocês não têm ideia de como eu usei essa máquina aqui. E ali estava melhor na figura, né? Então esse era o famoso 3270. O teclado era feito para você ter uma máquina dessa instalada, por exemplo, numa usina siderúrgica, num pátio de uma construtora, ou seja, ele aguentava porrada, tá? E vejam só, monitor verde e preto, né? Você podia escolher verde claro ou verde escuro. Podia aumentar aqui o brilho, podia diminuir o brilho, mas sempre verde. E fundo preto. E o sistema operacional não tinha uma interface gráfica, a interface era toda por linha de comando. Você digitava o comando aqui, teclava Enter. E aí o que acontecia? Essa máquina ela não tinha nenhum processador, ela só tinha monitor e teclado. E aí ela tinha o cabo ligado nesse concentrador de canais e ia bater lá no mainframe, lá no CPD onde estava o mainframe. Então todos os comandos que você digitava nessa máquina, eles eram enviados e eram executados na CPU do mainframe. Então isso aqui foi um avanço considerável sobre os cartões perfurados. Antes você tinha que fisicamente entregar sua pilha de cartões, mesmo a máquina sendo multitarefa, era desse jeito que a turma que entrou em 87 no curso de computação, ela teve que trabalhar ainda com cartões perfurados. Eu tive o privilégio de ser a primeira turma do curso que não trabalhou mais com cartões perfurados, trabalhou com esse tipo de terminal que vocês estão vendo aí, o terminal 3270. Então eu não cheguei a programar com cartões perfurados. Então você, por exemplo, dava um comando aí e abria um compilador de C, um editor de texto para você digitar seu programa em C. Você digitava o seu programa C, depois fechava o editor, voltava para o sistema operacional e digitava um comando para compilar o programa C. E aí apareciam os erros na tela. Você corrigia os erros, até que uma hora não tinha mais nenhum erro, e aí o seu programa C estava sem erros de lógica, né? Não significa dizer que ele estava funcionando. Você então começava a fazer alguns testes, fornecer alguns dados para o seu programa C. E aí outra vantagem, os dados você podia digitar direto no terminal. Né? Quando o pessoal que trabalhava com cartões perfurados, eles tinham que furar cartões para os programas e furar cartões para os dados. Eles tinham que entregar os dois para serem lidos. Tá? E aí existiam
nessa pilha de cartões onde tem programas e dados, você colocava mais alguns cartõezinhos extras para que o computador entendesse aonde é que começava a pilha de programas e onde é que terminava, onde é que começava a pilha de dados e terminava. Essa linguagem era chamada de Job Control Language, JCL. E aí você escrevia alguns comandos nessa linguagem que o mainframe entendia, e esses eram os primeiros cartões da sua fila, certo? Onde você dizia que você ia precisar usar o compilador C para rodar aquele programa, que aquele era um código-fonte, e que depois que o programa tivesse na memória executando, os dados eram os cartões que começavam a partir do cartão 329, e essa Job Control Language, essa JCL, fazia uma espécie de controle, né? Explicava para o mainframe o que são aqueles cartões que você está apresentando para ele. Tá? Eu cheguei a escrever alguns programas nessa JCL, mesmo usando terminais, a gente precisava escrever algumas coisas em JCL. Então, o que é que acontecia? Existiam vários terminais desses instalados em vários departamentos da universidade, né? Por exemplo, lá no nosso departamento de informática haviam 3 ou 4 terminais desses para os alunos do curso de computação. E existiam também terminais instalados nas áreas administrativas da universidade. Então, na área que fazia a matrícula dos alunos, a Codesc, não sei se ainda tem esse nome, você tinha lá um terminal para que as pessoas consultassem os seus históricos, se você fosse lá pedir o histórico acadêmico seu, né? A relação de disciplinas e de notas de situação, se está aprovado ou não. De repente você ia estagiar numa empresa, um dos documentos que você levava era justamente o seu histórico escolar. Então você ia lá na Codesc, pedia, e a partir de um terminal desse, usando um software de controle acadêmico lá da universidade, a pessoa da Codesc, o funcionário lá da Codesc, imprimia o seu histórico escolar e entregava para você. Tá? Então a universidade ela tinha vários desses chamados terminais burros e a máquina era multiprogramada. Ela permitia que vários usuários simultaneamente executassem tarefas na máquina. Então eu estava lá escrevendo meu programa em, sei lá, em Java. Java não existia Java nessa época. Em C, né? Tinha um aluno de física que estava escrevendo lá um programa em Fortran, vamos supor, né? Havia um professor lá da área de engenharia que também estava escrevendo outro programa em Fortran, e os 3 programas estavam lá na memória da máquina, depois que a gente teclava Enter para executar, né? Vamos supor que os 3 teclaram Enter com 1 segundo de diferença entre eles. Então, em algum momento, os 3 programas, o meu programa, do professor da física, do professor da engenharia, do aluno da física, do professor da engenharia, estariam na memória do mainframe. E aí a CPU, ela rodava um pouquinho do meu programa, rodava um pouquinho do programa do aluno da física, rodava um pouquinho do programa do professor da engenharia, certo? Até que em algum momento ela terminava, ia terminando esses jobs, e aí você ia vendo o resultado na tela, certo? Isso eu estou dizendo assim, parecia uma coisa lenta, mas para a época era bastante rápido. Você digitava lá e em alguns segundos você via o resultado na tela. Não era instantâneo como é hoje, né? Mas era muito melhor do que cartão perfurado. No cartão perfurado você tinha que entregar os cartões, esperar o processamento deles, mesmo com a multitarefa. E aí no outro dia você ia lá ou à tarde ia buscar o resultado do processamento e era entregue para você umas folhas de impressora onde você ia ver lá o resultado da execução do teu programa, ou então, se você tivesse azar, um relatório de erros de compilação do seu programa, erro na linha 4. Então você tinha que corrigir o cartão perfurado número 4, você esqueceu um ponto e vírgula, né? Vamos supor que você estivesse programando em C, você esqueceu um ponto e vírgula, pronto. Então aquele cartão era inutilizado, você jogava fora, pegava outro cartão virgem e digitava de novo aquela linha x igual a 10, ponto e vírgula. Você tinha esquecido o ponto e vírgula. Aí você levava os seus cartões perfurados de novo para serem compilados, processados, nesse caso compilado, né? E executados, né? Então você levava a pilha de cartões com seus programas, o seu programa, e a pilha de cartões com os dados que esse programa ia ler, certo? Os dados tinham que estar em cartões também. E aí quando você tinha esses terminais, você poderia, por exemplo, criar um arquivo. Você já tinha cópia em disco, né? Você fazia login. Uma vez que você tivesse login, você tinha uma área no disco que era somente sua. Você podia criar seus arquivos de dados. Você podia criar os seus programas, guardar os seus programas lá. Você podia fazer backup em unidade de fita, né? Então, era uma facilidade imensa comparado com quem trabalhava com cartão perfurado. Bom, continuando aí
na evolução dos sistemas operacionais, surgiram finalmente os sistemas operacionais para computadores pessoais. Tá? E o objetivo dos sistemas pessoais ele precisava, no começo eles eram monotarefa e monousuário, porque o computador pessoal é para uma pessoa usar por vez, né? E essa pessoa só podia executar um programa por vez. Era assim que surgiram os sistemas operacionais dos microcomputadores. Então, os sistemas operacionais como DOS, CP/M, etc., eles eram monotarefa e monousuário. E tem mais, eles não tinham interface gráfica. As interfaces deles eram todas em modo texto, né? Vamos mostrar aqui uma interface do DOS 3.3. Então, ó, essa tela daqui ilustra bem o que é que você via depois que você ligava o seu computador pessoal. Você comprou lá um BMPC ou compatível, ligou, ele já vinha com DOS, se tivesse HD, né? Se não tivesse HD, você tinha que seria o disco do DOS, era um disco flop, né? Disco flexível, né? Quadrado. Na verdade, o disco era circular lá dentro, mas o encapsulamento dele era um quadrado. E você inseria lá na unidade leitora de disco flexível, né? A gente chamava de drive. E aí você ligava a máquina com esse disquete lá instalado e aí aparecia aí no lugar da letra C 2 pontos, A 2 pontos. Tá? Então, o primeiro disco flexível era chamado de unidade A, pelo 2. O segundo, se você tivesse unidade B. Se você tivesse um HD, né, um hard disk, que a gente chamava de Winchester, nessa época, você tinha uma letra C, você tinha uma unidade C. A unidade C era reservada para o hard drive, né, o disco rígido, e era chamado de Winchester. Todo mundo dizia, esse computador tem Winchester, e esse nome Winchester vem do fato dele ser muito mais rápido do que um disco flexível. E o pessoal que inventou inspirou-se na espingarda Winchester, usada lá na conquista do oeste americano, que foi quem ganhou a guerra contra os nativos americanos, né, os índios, porque a Winchester ela recarregava super rápido. Então você manipulava a arma e rapidamente você tinha uma nova bala na agulha. Então você podia realizar mais disparos por unidade de tempo. Então era muito mais rápida uma Winchester do que as outras espingardas da época. Então o HD recebeu esse nome de código. O projeto que desenvolveu, que criou o HD, recebeu o nome de código Winchester. E quando o produto foi para o mercado, passou-se a se chamar também de Winchester. Hoje em dia ninguém chama mais de Winchester, né? A gente chama de HD. No caso, está virando hoje em dia SSD, né? O termo HD também está indo embora. Então você tinha essa tela e tudo que você tinha que fazer era aprender os comandos do DOS para fazer as coisas acontecerem. Então, se você, por exemplo, queria rodar o Word aqui, você tem que instalar o Word, né? Como você hoje também precisa instalar o Word. Se você já tivesse com o Word instalado, você tem que saber qual é o nome do programa Word para você digitar aqui. No caso era msword.exe. Então você digitava msword.exe ou ia para o diretório onde o Word estava instalado e digitava msword.exe. Tá? Você tem que ir para o local onde o arquivo msword.exe estava para você executá-lo. Tá? Então configurar uma variável de ambiente do sistema operacional chamada path, isso aí a gente aprendia depois, para você colocar o caminho de todos os lugares onde você queria que o sistema operacional pesquisasse por nomes de programas. Assim você podia estar do lugar de onde você tivesse, da raiz do sistema operacional, que é o C 2 pontos, você digitava o nome do Word e ele procuraria no caminho onde o Word estava instalado, achava o arquivo msword.exe e executava daqui. Sem precisar você entrar em C 2 pontos, Microsoft, barra Word, aí estava lá dentro o arquivo msword. Então você botava na variável path C 2 pontos Microsoft barra Word. Essa variável era do sistema operacional. Você escrevia um comando aqui na linha de comandos para fazer isso. E aí você podia digitar msword sem precisar entrar no diretório, 2 níveis, né, de diretórios, onde estava o arquivo msword.exe. Perfeito? E aí outros comandos como esse aqui, por exemplo, aqui tem um comando, ó, dir. Esse comando dir aqui, ou diretório, né,
simplificação para um nome diretório, ele está querendo que você liste esse diretório, ou seja, diga quais são os arquivos ou subdiretórios que existem dentro do diretório raiz. Então aqui você vê que tem um diretório DOS, que era onde o sistema operacional ficava guardado no HD, e você tinha alguns arquivos na raiz do sistema operacional. Esses arquivos eram colocados aí quando você instalava o DOS na máquina, né? Esse arquivo aqui, autoexec.bat, por exemplo, era um arquivo interessante. Assim que o sistema operacional carregava, se existisse esse arquivo, ele executava todos os comandos que tinham aqui dentro. Então, bat vem de batch, lot, né? Uma homenagem que fizeram aos primeiros sistemas operacionais em lot. Você poderia digitar um comando dir, por exemplo, aqui dentro desse arquivo, depois digitar um comando copy, depois digitar um comando msword, enfim, você poderia automatizar uma rotina inicial que você queria que acontecesse toda vez que você ligasse seu computador. Então, se você criasse um arquivo chamado autoexec.bat na raiz do sistema, no C2 pontos, toda vez que você ligasse a máquina, ele detectava a presença desse arquivo e executava todos os comandos que tinham lá dentro. Então, os comandos que você colocava aqui também eram comandos que você digitaria normalmente aqui no prompt do terminal, certo? Você poderia, por exemplo, configurar aquela variável path lá que eu falei aqui dentro. O comando que configura a variável path era o comando set. Set path igual o nome do caminho que você queria que a variável path tivesse. Então você poderia colocar esse comando aqui dentro. Assim você não precisava setar a variável path. Instalou um outro programa em outro path, você ia abrir esse arquivo, editava e atualizava a variável path. Colocava lá ponto e vírgula e mais um path. Então você podia botar vários paths dentro da variável path. E você podia digitar o nome do comando daqui, sem precisar entrar no diretório dele. Bom, são coisas, reminiscências aí da minha época de micreiro, né? Chamava micreiro quem trabalhava com microinformática. Tinha até um nome. Quem trabalhava com mainframe era programador. Quem trabalhava com microcomputador era micreiro. Um termo pejorativo, porque micreiro não era muito levado a sério. A microprogramação, a programação de microcomputadores não era uma coisa muito que achavam que ia durar muito tempo, não. Parecia ser uma brincadeira, né? Então as pessoas estavam redondamente enganadas quando diziam isso. E o microcomputador é muito melhor de você trabalhar e programar do que o mainframe. O mainframe era muito chato. Eu mesmo não gostava, não. Então essa interface aqui, que é chamada de Shell, ou terminal de comandos, ela teve uma evolução também, né? Ela nasceu assim, né? Crua, fria, não amigável, porque se você não soubesse os comandos do DOS, você ia passar o resto do dia olhando para esse C aí, ele olhando para você, e não ia acontecer nada. O computador era inútil. Você não transformava a máquina de propósito geral em uma máquina de propósito específico que atendesse às suas necessidades, certo? Então, se você não soubesse dos comandos para mudar de um diretório, para ir para o diretório um joguinho estava instalado, soubesse listar o diretório para ver como era o nome do arquivo .exe, que era o joguinho, ou .com, tinha dois tipos de arquivos executáveis, .com e .exe, né? .bat também eram executáveis. Se você não soubesse fazer isso, você não colocaria o joguinho para funcionar. Então você tinha que saber um pouco de sistemas operacionais, de comandos dos sistemas operacionais, para você poder tirar proveito da máquina, né? Se você não soubesse o nome da sua IDE para programar em C, por exemplo, então você não tinha como chamar ela aqui, ela não ia mostrar a tela dela, né? Então, muitas vezes você tinha telas em modo texto, né? Uma IDE que eu já mostrei para vocês aqui, por exemplo, chamada Turbo C. Turbo C era uma IDE desenvolvida por uma software house chamada Borland. Então, olha só, isso aqui tudo é modo texto. Então você estava nessa tela daqui, do comando DOS, você chamava turbo.exe e aí você entrava nessa tela daqui. E aí você tinha aqui uma coisa que parecia um menu, ó. Esse Fzinho era a tecla de atalho rápido, né? Você teclava Alt F, ele já abria esse menu aqui. Alt S, ele já abria esse. Então aqui você tinha o menu para trabalhar com arquivos, com edição, com busca, para executar um programa, para compilar,
para depurar um programa, para criar um projeto, ou seja, um sistema que tenha vários arquivos .c. Provavelmente isso aí é um projeto, ó, tem 3 arquivos .c, e ele simulava janelas usando aqueles caracteres ASCII de desenhar borda de telas que eu mostrei para vocês na parte de caracteres com texto. Ó. Tudo isso aqui é caractere. Então essa tela foi impressa com print. Tá? Quando você clicava aqui, por exemplo, na janela 2, o programa entendia que você queria apagar essa janela e escrever a que estava atrás. Então ele limpava a tela aqui, nessa região, dava um clean, estava tudo azul, né, que é a cor de fundo, e depois ele recuperava o que estava aqui, o texto que estava aqui, e imprimia aqui, dava print, simulando a mudança de janela, de uma janela do arquivo hello.c para o rainbow.c. Certo? Então os programas as IDEs de programação eram todas baseadas em modo texto, não havia modo gráfico. Você tinha modo gráfico nas estações, mas quando você chamava o modo gráfico de um programa, né? O sistema operacional em si não oferecia uma IDE, uma shell de modo gráfico. Tá? Você podia fazer um programa para printar um gráfico bem detalhado aqui. Poderia fazer, mas desde que você fizesse um programa para fazer isso. O sistema operacional não vinha com essa facilidade de modo gráfico, não. Certo? Você tem que ser programador para poder ativar o modo gráfico do computador. Aí você trabalhava com pixels e não com caracteres. Certo? Vejam que um caractere aqui é formado por vários pixels. A letra F aqui, ó, tem vários pixels sendo acesos na cor vermelha para formar a letra F. Então você trabalhava no nível do pixel e não no nível do caractere. Né? Um caractere ocupa um retângulo aqui de pixels. Monoespaçado, né? Certo? Deixa eu ver se tem algum com menu aberto. Esse aqui, ó. Então essa era a aparência. Essa era a aparência de um menu aberto. Você clicava aqui, ó, quando tinha mouse, né? E mouse não era um dispositivo muito comum quando eu comecei a minha graduação, não, né? Primeira vez que eu vi um mouse, eu fiquei impressionado. Eu só via mouse nos livros de computação e achava que nunca na minha vida eu ia usar um dispositivo daquele. Então como é que você programar, Fred? Tudo que você fazia com mouse, você fazia com teclado. Então, por exemplo, se eu quisesse acessar essa opção compile aí, eu fazia Alt+C e aí esse menuzinho aparecia. Se eu quisesse compilar, eu ia com as setinhas até marcar a opção que eu queria, compile, make, link, build all. Né? E algumas dessas opções dos submenus, elas também tinham um atalho. Então, se eu queria compilar, eu não precisava toda vez acessar o menu compile e acessar a opção compile. Eu podia teclar Alt F9. Né? Se eu quisesse, por exemplo, compilar todos os arquivos .c do meu projeto, tem essa opção de make aí, então eu teclava F9. Tá? Se eu quisesse recompilar tudo de novo, eu tinha essa opção build all, né? E assim sucessivamente para cada um desses menus. Então a gente trabalhava basicamente com teclado. Então, quando eu queria mudar de janela aqui, tinha um comandozinho, Ctrl Shift 1, Ctrl Shift 2, mudava essa janela daqui, ó. Depois com o mouse aí ficou tudo mais fácil, né? Você apontava aqui na palavra compile, clicava sobre a palavra compile e aí aparecia esse menu aqui, ó. Esse caractere aqui, ó, você tá vendo, ó, ele mudou a cor para dar uma ideia de sombra, certo? Tudo isso aqui era programado, tudo isso aqui é caractere. Não tem nada aqui que tenha esmaecido a cor em modo gráfico, por exemplo. Tudo isso aqui era um caractere com a cor mais acinzentada, né? Esse aqui é azul de fundo e branco de cor de texto. Esse aqui já era um cinza bem escuro de cor de fundo e um cinza mais claro de cor de texto. Aí dava esse efeito de que essa borda dupla aqui estava sombreada. Tá? Mas isso aqui eram vários caracteres de linha dupla, simplesmente mudando a cor de fundo e a cor de frente, certo? A cor do texto. Bom, quais são os principais componentes de um SO? Isso a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Por enquanto a gente fica por aqui e eu aguardo vocês no vídeo seguinte. Até lá!